Seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Mais uma vez queremos gravar um vídeo, trazendo uma temática nova. Hoje eu vou falar sobre missiologia. Mas acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, acesse nossos vídeos, acesse aí tudo aquilo que nós colocamos em nossa playlist, vários vídeos, gravações sobre filosofia, sobre teologia sistemática, sobre a história da teologia, a história do pensamento cristão no decorrer do século. Temos curiosidade bíblica 1, 2, 3 e 4. Enfim, são vídeos, aulas, videoaulas sucintas, sumárias, em resumos, mas que nos traz uma provocação, um pensamento voltado para pensarmos mais acerca do pensamento teológico, da nossa vida cristã, e principalmente como obreiros na casa do Senhor, tanto obreiro como leigo, como aqueles que buscam conhecer a palavra de Deus. São vídeos gratuitos, que você pode estar acessando e buscando aprender ou contribuir mais no seu conhecimento. Hoje eu vou falar sobre missiologia. Tem uma palavra de ordem, uma palavra muito com efeito importante, que vem como vulcão em nossa mente, que é Isaías capítulo 6, versículo 8, que é um texto, vamos dizer que é um texto áureo, que é um texto base, que é um texto que traz fundamento para missão. Então, missões, tem como texto básico Isaías 6 e 8, aquela palavra lá que vem dos céus, dos umbrais celestiais, das mansões celestiais, do próprio Deus Trino, do próprio Deus Trino. Aqui também, em Isaías 6 e 8, a gente vê uma alusão à Trindade, ainda que a gente... Eu tenho vídeos gravados sobre a Trindade, sobre a história da Trindade, sobre o tema Trindade, sobre a teologia da Trindade, a doutrina da Trindade, a doutrina bíblica da Trindade. Então a gente vê aqui em Isaías 6 e 8, a pergunta é: a quem enviarei? E quem irá por nós? O nós aí não vem ser simplesmente um plural majestático, mas a gente vê que a augusta Trindade está ali perguntando: a quem enviarei? O Pai está lá. A quem enviarei? O Filho está lá. A quem enviarei? O Espírito Santo está lá. A quem enviarei? E quem irá por nós? Então tem um plural aí, tem mais de uma pessoa. Ele não está falando com anjo, ele está falando com pessoas que têm a mesma natureza, a mesma essência, a mesma substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é a Trindade? É a união das três pessoas em uma só divindade, iguais em poder, glória e majestade, mas distinta. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. É só a provocação que está em Isaías capítulo 6, versículo 8, e principalmente o nós, que retrata um plural e não um singular. Então, aqui está a base principal de missões: a quem enviarei e quem irá por nós. Eu vou falar sobre missiologia de forma sintética, de forma sumária, mas como uma provocação. Eu tenho uma apostila escrita sobre missiologia, caso que você queira ministrar em sua igreja. Estamos abertos para refletirmos junto e refletirmos com a sua igreja, refletirmos no seu projeto missionário. Aonde que você estiver, estamos aí à disposição para falarmos e contribuir na obra de Deus. Então tem uma obra escrita sobre missiologia, uma apostila, até porque eu dou aula de missiologia também como professor. O que é missiologia? A pergunta principal, eu gosto muito desse ponto de interrogação, até porque a gente estuda a questão da etimologia. A gente já falou em vários vídeos aí que etimologia estuda a origem da palavra, etimologia estuda a origem da palavra, estuda os radicais. Então, no nosso próprio dicionário Aurélio, dicionário House, nós temos vários radicais gregos, radicais latinos, e de lá nós estudamos a origem da palavra dentro da etimologia. Então, dentro da etimologia, nós vamos estudar a questão de missiologia. Então, vamos trabalhar a questão de uma definição. Quando a gente pega a definição, nós já colocamos um limite. Nós já procuramos delimitar um vocábulo, uma palavra, um termo. Então, vamos delimitar etimologicamente o que é a palavra missiologia. O vocábulo missiologia vem de duas palavras de origem latina e grega,
missione e logia, né? De missione, né? Que a palavra é latina. E logia vem da palavra logia, do grego, né? Que significa literalmente estudo ou tratado sobre missões. Então vamos colocar, a grosso modo, dentro da sua etimologia, dentro do seu significado básico. Missiologia significa estudo sobre missões. Missiologia significa um tratado sobre missões. Por conseguinte, a palavra missões e missionário vem do verbo latino mittere e missio, que deriva da palavra grega apostelo, que é a nossa palavra da língua portuguesa apóstolo, que quer dizer enviar, mandar e comissionar. Então a palavra missionário quer dizer o quê? É uma pessoa enviada. A palavra missionário significa o quê? Uma pessoa mandada para determinada missão. É uma pessoa comissionada. A palavra missão, missionário, vem do latim. Agora a palavra apóstolo vem do grego, que significa enviar, mandar, delegar ou comissionar alguém para determinada missão, determinada tarefa. Isso é o vocábulo, a definição etimológica, né? Então outra questão também que a gente pode colocar, tão importante também para pensarmos, né? E principalmente a questão de apóstolo, né? Nós temos os apóstolos primários, que são os apóstolos do primeiro século da era cristã. Esses nós não temos mais, que são os 12, né? Que são os que sentaram aos pés de Jesus, aprenderam aos pés de Jesus, são aqueles que foram comissionados, foram 12. Mas nós temos o 13º apóstolo, que é o apóstolo São Paulo, que ele passa pelos critérios que está registrado lá no capítulo 1, né? No discurso de Pedro. Para ser apóstolo tinha que acompanhar Jesus desde o batismo de João, tem que ter visto Jesus ressurreto, né? E o apóstolo São Paulo, ele viu Jesus umas 4 vezes ressurreto e recebeu dons miraculosos, dons ministeriais, dons espirituais da parte do mestre. Então, ele tinha toda uma credencial, como ele coloca em 1 Coríntios, 2 Coríntios, tem toda a credencial de um apóstolo. E vamos falar um pouco o que são apóstolos primários, os 12 apóstolos originais, que nós não temos mais. O último apóstolo, como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, foi o apóstolo São Paulo. O que temos hoje, quando alguém se chama apóstolo, é um missionário. Ele não recebe revelação direta da parte de Deus, como os apóstolos originais, como os apóstolos do Novo Testamento. Ele recebe revelações, sonhos e etc., que são dados para a igreja. Mas apóstolos canônicos, nós só temos os 12 e o 13º apóstolo, que foi o apóstolo São Paulo, que escreveu 13 cartas, né? 13 cartas teológicas, doutrinárias para a igreja. E nem todos os apóstolos escreveram, né? Então todo o fundamento da igreja, a base de doutrina, a base de teologia, está fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas, que foram homens de Deus enviados pela parte do Senhor. Então vamos pegar e analisar um pouquinho mais essa questão do termo apóstolo, né? O termo apóstolo no Novo Testamento era usado em sentido geral para um representante designado por uma igreja, correto? Como, por exemplo, os primeiros missionários cristãos, logo no Novo Testamento, o termo refere-se a um mensageiro nomeado, enviado como missionário ou para alguma outra responsabilidade especial. Você pode pegar esses textos, e texto registrado em, que você quiser abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 14, versículo 4, né, até o capítulo 14, Atos 16, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23 e Filipenses capítulo 2, versículo 25. São referências bíblicas que você possa estar analisando, que são objetivas, para não ficar só uma questão subjetiva e abstrata da minha fala, mas você pode estar examinando. Eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, os apóstolos. Eles eram ungidos com poder para defrontar-se com o poder das trevas e confirmar o evangelho com milagres, tá? Os apóstolos cuidavam do estabelecimento de igrejas, são fundadores, né? São desbravadores da verdade e abrir igrejas, né? E eles estabeleciam igrejas segundo a verdade e a pureza apostólica. Eles arriscavam suas vidas em favor do nome do Senhor Jesus Cristo, da propagação do Evangelho. O apóstolo é uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo.
é uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Agora vamos trabalhar e analisar o termo apóstolo no sentido especial. Refere-se àqueles que viram Jesus após a sua ressurreição e que foram pessoalmente comissionados por ele a pregar o evangelho e estabelecer a igreja. Então, nesse fato, são os 12 que são chamados apóstolos originais, que andaram com Jesus, e o 13º apóstolo, que é o apóstolo Paulo, né, que viu a Jesus. Então, temos um sentido especial aí. Os 12 nós não temos mais. Apóstolo no sentido original, no sentido especial, nós não temos mais. Os apóstolos canônicos nós não temos mais. O último apóstolo, conforme está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, foi o apóstolo São Paulo. E se alguém tem hoje um nome de apóstolo, é um missionário da parte de Deus. Eles tinham autoridade ímpar na igreja, no tocante à revelação divina e a mensagem original do evangelho como ninguém mais até hoje. Revelação direta, milagres especiais e outras funções que foi dada para elaboração, organização, sistematização de todo o Novo Testamento, dos 27 livros. Nós só temos aqueles apóstolos no sentido original. Então, apóstolo, no sentido apóstolo do Cordeiro, como está registrado em Apocalipse, nós não temos mais. O último apóstolo foi o apóstolo São Paulo. E uma das questões, o ministério de apóstolo nesse sentido restrito é exclusivo e dele não há repetição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Vamos repetir. O ministério de apóstolo, no sentido restrito e exclusivo, e dele não há repetição. Então ele fecha com o último apóstolo, que é Paulo, no capítulo 15, versículo 8 de 1 Coríntios. Então Paulo até coloca lá que viram a Jesus, os 12, eu também vi. Ele apareceu a mais de 500, apareceu aos 12, apareceu a Tiago, depois por último apareceu a mim, que nasci, né? Segundo a fala de Paulo, nasci fora do tempo, né? Sou um abortivo, mas como Jesus apareceu tanto aos 12, apareceu a mais de 500, apareceu a Tiago, apareceu a 12, apareceu a Pedro e os demais apóstolos, no sentido original, que são os 12 apóstolos do Cordeiro, também apareceu ao apóstolo São Paulo. Apóstolo São Paulo. Então, nós não temos mais repetição nesse sentido original da palavra, né? Outra questão, apóstolo no sentido, nós trabalhamos e falamos o apóstolo no sentido especial, agora vamos falar de apóstolo no sentido geral. Refere-se àqueles que são enviados pelo Senhor Jesus e pela igreja para levar as boas novas de salvação a outros povos. Romanos capítulo 10, versículo 13 e 16. Então, apóstolo no sentido geral, como missionário, nós temos. Como desbravador, aquele que chega para desbravar, começar um trabalho, plantar igreja e etc. Nesse sentido, existem homens que exercem um trabalho apostólico. Podemos dizer que todo aquele que realiza a obra missionária pode ser denominado de apóstolo ou missionário. Lembra da etimologia a palavra apóstolo? Apóstolo significa o quê? Enviar, mandar, delegar ou comissionado, né, por uma igreja local para abrir uma frente de trabalho ou plantar uma igreja, no sentido cultural, no sentido local, no sentido transcultural da palavra. Eles são extremamente necessários, pois se as igrejas cessarem de enviar pessoas assim, cheias do Espírito Santo, a propagação do Evangelho em todo o mundo ficará estagnada. Por outro lado, enquanto a igreja produzir e enviar pessoas a cumprir a sua tarefa missionária e permanecer fiel à grande comissão do Senhor Jesus, a obra vai crescer. Quando se fala de grande comissão, nós temos os textos básicos em Mateus 28, versículo 19 e 20, e Marcos 16, versículo 15 e 20, né? Versículo 20. Então, de acordo, eu até peguei uma citação aqui, de acordo com o pastor Ezequiel Soares, né? A igreja ortodoxa grega, desde o princípio, usava o vocábulo apóstolo para designar seus missionários, ok? Então, esse vídeo eu vejo sobre a questão de apóstolo, sobre a questão de missionário, sobre a questão de missiologia, né? Trabalhando na sua etimologia, significa o estudo sobre missões. É nesse vídeo de forma rápida, de forma sucinta, que eu quero levar você a refletir acerca do significado e principalmente dessa disciplina rica, né? Da teologia como um todo, que fala sobre missiologia. Shalom, até a próxima.